Meu nome é Camila Duarte, tenho 28 anos, e eu estava a 3 metros do altar quando minha mãe decidiu que aquele era o momento certo para me dar um ultimato. Vestida de noiva, com o buquê de tuberosas tremendo nas minhas mãos, ouvi ela sussurrar no meu ouvido, bem baixinho, para que só eu escutasse. Ainda dá tempo, Camila. Escolhe ele ou escolhe a mim. Eu não vou ficar aqui parada vendo você jogar sua vida fora por um pedreiro. A palavra pedreiro saiu da boca dela como se fosse um xingamento. Rafael, meu noivo, é engenheiro civil, formado pela Federal, mas para minha mãe, o fato de ele ter crescido numa casa simples em Itaquera, sem sobrenome de peso, sem clube, sem contatos, sempre foi motivo suficiente para tratá-lo como um erro que eu insistia em cometer. Eu não respondi na hora. Fiquei ali, parada, sentindo o salão inteiro, uns 180 convidados, entre eles metade da sociedade de Campinas que minha mãe fez questão de convidar, esperando para ver o que eu ia fazer. Ela achou que o silêncio era hesitação. Não era. Era eu decidindo, ali mesmo, entre uma respiração e outra, que aquele seria o último ultimato que ela me daria na vida. Abri a bolsinha de cetim que carregava comigo, aquela que minha avó tinha me dado, e tirei um envelope branco, lacrado, que eu vinha guardando havia exatamente 11 dias. Não era um documento, não era prova de nada, não era arma. Era uma carta. A minha carta. Escrita à mão, revisada 7 vezes, chorada em pelo menos 3 dessas vezes. Coloquei o envelope na mão dela, na frente de todo mundo, e disse só uma frase. A senhora não precisa escolher entre nada, mãe. Eu já escolhi por nós duas. Ela olhou para o envelope, depois para mim, sem entender ainda o tamanho do que estava segurando. As pessoas nas primeiras filas começaram a se entreolhar. O padre, sem saber o que fazer, olhou para o celebrante do lado. Rafael, no altar, apertou minha mão discretamente, sem saber exatamente o que eu tinha acabado de fazer, mas confiando em mim do jeito que sempre confiou. O que a minha mãe não sabia era que aquele envelope não continha um pedido de desculpas, nem uma última tentativa de reconciliação. Continha uma despedida. E ela só entenderia isso completamente 7 minutos depois, quando finalmente ganhasse coragem de abrir. Para entender por que aquele envelope pesava tanto quanto pesava, preciso voltar 6 anos, para o dia em que apresentei o Rafael à minha mãe pela primeira vez. Foi num almoço de domingo, na casa dela, em Campinas, aquela casa com portão eletrônico e jardim aparado por jardineiro contratado. Ele chegou de camisa social, com um buquê de flores comprado na feira, nervoso, educado, carregando uma garrafa de vinho que ele tinha pesquisado a tarde inteira para não errar. Minha mãe olhou para ele, apertou a mão dele por meio segundo, e depois me chamou na cozinha, sob o pretexto de ajudar com a sobremesa. Lá, sussurrou. Ele é gente boa, Camila, mas gente boa não é a mesma coisa que gente da nossa espécie. Eu tinha 22 anos e ainda achava que aquilo era só implicância passageira. Não era. Minha mãe, Beatriz Duarte, é filha de um empresário do setor sucroalcooleiro do interior de São Paulo, e cresceu ouvindo que casamento era, antes de tudo, estratégia. Ela mesma tinha se casado com meu pai, dono de uma rede de concessionárias, seguindo exatamente essa lógica. Meu pai morreu quando eu tinha 19 anos, e depois disso, minha mãe pareceu decidir que o único projeto de vida que lhe restava era garantir que eu não desperdiçasse o que a família tinha construído. Ela investia nisso do jeito que investia em tudo, com planilhas, listas e pressão constante. Rafael nunca teve chance, aos olhos dela. Não importava que ele tivesse se formado com bolsa integral, que trabalhasse numa construtora respeitada de São Paulo, que fosse, sem exagero, a pessoa mais generosa que eu já conheci. Para minha mãe, ele carregava um estigma que nenhum currículo apagava. Vinha de uma família que ela classificava, em conversas com as amigas do clube, como gente que subiu recentemente, como se existir fosse questão de ranking. Nos anos seguintes, ela tentou de tudo. Convidava rapazes adequados para jantares e me colocava ao lado deles, como quem arma um tabuleiro. Comentava, na frente de Rafael, sobre viagens à Europa que certas pessoas nunca teriam condição de fazer. Uma vez, perguntou na minha frente, olhando direto para ele, se ele não se sentia deslocado nos ambientes que eu frequentava. Rafael sempre respondia com educação, sem nunca revidar, o que só parecia irritar minha mãe ainda mais.
Como se a classe dele fosse, para ela, uma ofensa pessoal que precisava ser corrigida. Quando anunciamos o noivado, ela não comemorou. Perguntou, com aquele sorriso fino que eu conhecia bem, se eu tinha pensado direito, se eu não estava confundindo amor com rebeldia. Meu tio Sérgio, irmão dela, tentou intervir várias vezes, dizendo que eu era adulta e sabia o que fazia. Ela respondia sempre a mesma coisa. Ela vai entender, quando for tarde demais. Eu não sabia, na época, o quanto essa frase seria repetida, nem que seria ela, no fim, quem entenderia tarde demais o preço do que tinha feito. Os 11 dias antes do casamento foram os piores da minha vida com minha mãe. Ela ligava de manhã, ligava à noite, sempre com um argumento novo. Um dia, disse que ia cortar o financiamento da lua de mel que tinha prometido como presente. No outro, insinuou que certas famílias sabem exatamente o que estão fazendo quando se aproximam de uma herdeira. Como se Rafael tivesse algum plano. Como se 6 anos de relacionamento fossem estratégia e não amor. Fiquei calada na maioria das ligações. Mas foi numa terça-feira, 12 dias antes da cerimônia, que tudo mudou. Fui até a casa dela para buscar uns documentos do meu pai que estavam guardados no escritório. E encontrei, em cima da mesa, uma pasta com o nome Contrato, Investigação. Abri, achando que era papelada do inventário. Era um relatório de uma agência particular, contratada por ela 3 meses antes, para investigar a vida financeira de Rafael. Não só dele, da família inteira. Da mãe aposentada, do irmão mais novo que ainda estava na faculdade, dos empréstimos que a família tinha feito anos atrás para pagar um tratamento médico do pai dele. Estava tudo ali, catalogado, como se fossem provas contra um criminoso. Minha mãe não estava tentando proteger a mim. Ela estava construindo um dossiê para usar contra ele. E, eu entendi ali, com o relatório tremendo nas minhas mãos, contra mim também, caso eu insistisse em seguir com o casamento. Liguei para minha melhor amiga, Juliana, chorando, e ela me disse uma coisa que eu não esqueço. Camila, sua mãe não está com medo de você errar. Ela está com medo de perder o controle sobre você. Aquilo doeu mais do que qualquer ofensa que ela já tinha feito ao Rafael diretamente. Não confrontei minha mãe naquele dia. Levei a pasta comigo, fotografei cada página, e passei os dias seguintes decidindo o que fazer com aquilo. Não queria vingança. Queria proteção. Para mim, para Rafael, para a família dele, que não tinha pedido para ser investigada só por existir. Foi Juliana quem sugeriu a ideia da carta. Não dá para discutir com alguém que já decidiu a história antes de te ouvir, ela disse. Só dá para fechar a porta com dignidade. Foi então que comecei a escrever, não uma acusação, mas uma despedida. E decidi que ela só ia ler no dia em que menos esperasse ter que escolher entre controlar e perder. 7 minutos depois de eu entregar o envelope, no meio da recepção, vi minha mãe se afastar para o jardim e abri-lo sozinha, perto das mesas de arranjo. Não fui atrás. Juliana ficou de longe, observando, pronta para ir até ela se precisasse. A carta dizia tudo o que eu nunca tinha coragem de falar de frente. Que eu sabia da investigação, que sabia do dossiê sobre a família de Rafael, que entendia, finalmente, que o problema nunca tinha sido ele. Era o medo dela de não ser mais o centro da minha vida. Terminava assim. A senhora pode continuar escolhendo o controle. Eu escolhi amor. A partir de hoje, não vou mais pedir permissão para ser feliz. E a senhora não vai mais ter acesso a essa parte da minha vida até decidir me respeitar como sou. Ela voltou para o salão 20 minutos depois, olhos vermelhos, e não disse nada durante o resto da festa. Sentou-se na mesa reservada, sozinha, enquanto eu dançava a primeira valsa com Rafael sem olhar para trás. Não foi um final de filme. Minha mãe não teve uma epifania instantânea, não correu para me abraçar, não pediu desculpas ali mesmo. Passamos 4 meses sem nos falar. O tio Sérgio foi quem mediou o primeiro contato de verdade, num almoço tenso, onde ela admitiu, pela primeira vez, que tinha ido longe demais. Palavras dela, não minhas. Hoje, 2 anos depois, ela vai aos almoços de domingo na nossa casa, em São Paulo. Ainda não é fácil. Ainda existem silêncios estranhos. Mas ela aprendeu, tarde, o que Juliana já sabia. Amor não se controla com investigação particular. Se controla, no máximo, se perde.